Vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Irmãos, para a nossa mensagem de hoje, eu quero ler aqui alguns versículos do livro de Romanos, no capítulo 12, porque é muito interessante que, ao contrário do que deveríamos fazer, muitas vezes a gente passa batido por alguns versículos, nós não nos concentramos no que diz aqueles versículos, não meditamos no que diz aqueles versículos. E ao deixar passar batido, às vezes não percebemos a diferença que faria em nossas vidas e na vida de outras pessoas se levássemos mais a sério, se tivéssemos um pouco mais de consideração por aquilo que lemos. Portanto, os versículos que vou ler agora, fiquei aqui imaginando enquanto meditava na palavra, queria compartilhar com os irmãos sobre a diferença que faríamos, ou que teríamos, ou que viveríamos, ou melhor ainda, que viveríamos, se somente no dia de hoje todos nós aplicássemos, levássemos em consideração o que diz as palavras do Senhor. Vivêssemos de verdade, procurássemos cumprir o que diz a palavra. Levasse mais a sério. Ouçam só e meditem comigo se isso não faria muita diferença na sua vida, na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, no seu dia, na vida de muita gente. Romanos capítulo 12, verso 9 em diante. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Então vamos lá. Primeiramente, o amor não pode ser fingido. O amor não pode ser construído, trabalhado. Ele tem que ser sincero. Ele tem que ser de verdade. Se temos que odiar alguma coisa, nós temos que odiar o que é mal, o que provém do maligno, e apegar-nos ao que é bom. Verso 10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Imagine só, honrar mais aos outros do que a nós mesmos. Nos preocuparmos em destacar o que as outras pessoas têm de bom, que elas fazem de bom, ao invés de procurarmos sempre exaltar as nossas qualidades, ou buscar que alguém o faça, nos elogie. Passarmos dias após dias perseguindo o elogio, a consideração do outro. Se nós levássemos em consideração o quanto é importante ter um amor fraternal pelos nossos irmãos, honrar os nossos irmãos. Verso 11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Fervorosos no espírito. Gente que busca ardentemente honrar ao Senhor, servir ao Senhor, e não aos homens, ao Senhor. Verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Irmãos, nós temos muito com o que nos alegrarmos. O fato de crermos que Jesus está no controle de todas as coisas, o fato de termos esperança, que é fruto da nossa fé, é motivo para nos alegrarmos. Portanto, alegre-se nesse dia e seja paciente na tribulação. É preciso ter paciência para viver o tempo da tribulação, porque todos nós vivemos este tempo. E tendo paciência, compreendemos que vai passar. Portanto, não se desespere, tenha paciência e, enquanto isso, persevere na oração. Verso 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Praticar a hospitalidade, compartilhar o que temos com os outros, é abrir mão do egoísmo. É abrir mão da ideia de que tudo é nosso, pertence somente a nós e é somente para o nosso uso, é somente para o nosso benefício. É abrir mão de pensar somente em si mesmo, compartilhar com os outros o que você tem, graças a Deus. Verso 14, Romanos 12, verso 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. A palavra repete a ordem, abençoem e não os amaldiçoem. De princípio a princípio, prontamente, a nossa carne muitas vezes nos diz para fazer algo diferente disso, Mas a palavra diz que nós devemos abençoar os que nos perseguem, não amaldiçoar.
Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Pois muito bem, irmãos. Quantas e quantas vezes você não se alegra com a conquista do outro? Você não se alegra com a alegria do outro? Você não se alegra com a fase boa da vida de outra pessoa? Talvez você até chora, mas tem dificuldade em se alegrar com a alegria do outro. Talvez você até se compadece de momentos difíceis, mas você não suporta a alegria do outro. Corrija isso já, em nome de Jesus. E o verso 16 nos diz: tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. É interessante isso, né? Porque muitas vezes o que é ensinado e até o que é pregado é que nós devemos nos associar só com quem está bem, só com quem tem destaque, só quem tem sucesso, né? Você tem que andar com a águia, você tem que fazer isso. É certo que as más companhias corrompem os bons costumes, como diz a palavra. Nós devemos realmente tomar cuidado para não ser influenciado por pessoas que andam em caminhos errados. Mas isso não significa que nós devemos nos esquecer dos irmãos mais humildes, de posição inferior, tratá-los de forma diferente, procurar a companhia só dos que estão em destaque, dos que estão em posição superior. A palavra não nos diz isso, a palavra diz que nós devemos estar dispostos a nos associar a pessoas de posição inferior, inclusive para ajudá-las a crescer. E por último, fechando aqui o verso 16, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Ser sábio aos seus próprios olhos pode ser um grande engano, uma grande armadilha, pode fazê-lo pensar de uma forma tão orgulhosa que você não precisa de ninguém, não precisa nem de Deus. Afinal, você é tão sábio, né? Tome muito cuidado com essas coisas. Meus irmãos, se levarmos a sério o que dizem esses versículos, pelo menos o que dizem esses versículos, neste dia, nos próximos dias, nós vamos causar um impacto muito grande na vida de muita gente. Nós vamos influenciar positivamente a vida de muita gente. A palavra está aqui, a verdade está revelada a nós. Agora, viver ou não o que está escrito aqui é uma decisão sua, é uma decisão minha, é uma decisão que a gente toma a cada instante de nossas vidas. Pai querido e soberano Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pela palavra, te agradecemos pela meditação, te agradecemos, ó Pai, pelas orientações contidas aqui na palavra do Senhor. Ajude-nos a entender esta mensagem, ajude-nos a compreender e viver, fazer disso uma realidade em nossas vidas. Que não sejam apenas palavras que lemos sem procurar entender e muito menos viver. Que o nosso proceder seja diferente e transformado para a honra e para a glória do Senhor, mais do que palavras, atitudes. Em nome de Jesus. Amém.